Aula 6, as fontes do conhecimento. Nessa aula vai ser trabalhada vai falar sobre Platão e Aristóteles, como eles entendem o conhecimento do real, qual a diferença entre o racionalismo e o empirismo, qual a proposta kantiana para o problema do inatismo e do empirismo, qual a crítica de Heidegger às teorias modernas centradas na consciência e na subjetividade. Para Platão, o mundo se divide no mundo sensível e mundo inteligível. Esse mundo inteligível é o mundo das ideias. O mundo sensível é o mundo das opiniões, é o mundo ilusório. E o mundo, ele domina esse mundo das sombras ou aparências. O mundo, na realidade, para ele, são sombras ou cópias das coisas reais de um mundo verdadeiro, uno e permanente, uma vez que esse mundo real não está sujeito a mudanças. Esse último, que seria para ele o mundo real, se chama mundo inteligível. Para Platão, as ideias gerais que existem são, na verdade, a única realidade que permanece e não se altera como as coisas sensíveis. Aristóteles elabora sua teoria do conhecimento a partir de uma crítica às ideias de Platão, sobretudo a divisão entre mundo sensível e mundo inteligível no processo de evolução do conhecimento. Para Aristóteles, nós adquirimos o conhecimento por meio de uma operação mental que vai do particular para o geral, denominada indução. A indução permite atingir conclusões científicas no âmbito universal a partir de fatos particulares. Aqui temos uma questão comentada que você pode estar pausando o vídeo e lendo com mais calma, que às vezes costuma cair essas questões comentadas. Pode cair discursivo, mas é claro que não precisa uma resposta tão grande. Agora vamos falar sobre Descartes e Locke, o racionalismo e o empirismo. Aqui, no contexto de avanços científicos, exigiam mais explicações racionais para o universo. A razão passou a ser questionada. Havia insegurança. Qualquer verdade poderia ser afirmada do mesmo modo que qualquer verdade poderia ser negada. Então, o filósofo Descartes, rejeitando o conhecimento mais tradicional, ele desconfiava das aparências, se propondo a encontrar um fundamento para o conhecimento, uma base da qual não houvesse possibilidade de duvidar. Descartes, então, construiria a ciência. Na verdade, Descartes pretendia fortalecer a razão como um instrumento confiável para o ser humano poder intervir na realidade. Aqui você pode estar lendo com calma, e Descartes propõe, então, duvidar de todas as convicções e certeza anteriores da aparência. Ele se propôs a fazer de conta que tudo que existe é ilusório ou irreal. Para quê? Para que pudesse provar a verdade. Então, duvido, logo penso. É a única certeza que ele tinha. Foi justamente por meio da dúvida que uma atitude radical de ceticismo, em que colocou a questão de todo o conhecimento adquirido até então. Então, essa famosa frase de Descartes. Para Descartes, o pensamento é uma capacidade racional que expressa a existência humana. A razão ou pensamento, para Descartes, é uma característica humana fundamental. Para ele, a elaboração desse método, porém, deveria partir de algo que todas as pessoas possuíssem naturalmente. Deveria partir de capacidades inatas ao ser humano. Descartes se refere a certezas oriundas das ideias inatas, ideias que trazemos conosco desde o nascimento, como, por exemplo, noções do infinito, de perfeição ou de liberdade. Então, como fala aqui, mesmo nós, seres humanos, sendo igualmente racionais, nós erramos e nos enganamos facilmente.
precisando de muitas vezes voltar atrás e refazer, recalcular. Então Descartes desenvolve um método de raciocínio com regras e princípios, no quais temos aqui, a primeira regra é a evidência, jamais aceitar algo como verdadeiro se não estiver claro e evidente. A segunda é a análise, é importante analisar, dividir cada uma das dificuldades estudadas por tantas partes quantas forem necessárias. A terceira, síntese, colocar meus pensamentos em uma ordem que parte do mais simples ao mais complexo, de modo que possam ser deduzido a partir dos outros. E por fim, a quarta, que é repassar tudo que foi examinado, de modo a ter certeza de que nada foi omitido ou esquecido. O método cartesiano quer cumprir com esse objetivo inspirando-se no ideal matemático, uma vez que esse modelo visa o conhecimento completo, exato e inteiramente racional. Em oposição a Descartes, surge aqui o filósofo inglês John Locke, que escreveu um ensaio sobre o entendimento humano. Ele comparava nossa mente a um papel em branco, totalmente desprovida de ideias. Mas de onde surgem então essas ideias? Derivam da nossa experiência sensível, por meio de que dados sensoriais, por abstração, o entendimento produz ideias. Ou seja, todas as nossas ideias decorrem de duas fontes, da sensação e da reflexão. Locke, sua posição filosófica adotada é chamada de empirismo. Saber tem como fonte a experiência sensível. Se para o racionalismo cartesiano a razão tomada em si mesma e sem apoio da experiência sensível, para o filósofo Locke, todo conhecimento resulta de uma base empírica, percepções ou impressões sensíveis sobre o real. Aqui você pode estar pausando o vídeo também e lendo essa atividade aqui, onde o racionalismo aqui é o conhecimento que vem da razão e das ideias inatas, e o empirismo é o conhecimento que vem da experiência sensível e prática. E para você que talvez está com dúvida o que é inata, quer dizer, já nasce com a pessoa. Aí pesquisando aqui podemos ver aqui o que é inata. Já faz parte do indivíduo desde o nascimento, como características, talentos. É algo inerente que não depende de aprendizado ou experiência externa. Aqui temos a teoria de Kant, que ele apresenta uma teoria que procura tomar em consideração duas perspectivas. Kant realiza um exame dos conhecimentos que a razão é capaz de alcançar antes de qualquer experiência e conclui que nossos conhecimentos começam com a experiência, mas que a experiência sozinha ela não nos dá conhecimento. Para ele, a experiência ela fornece conteúdos, enquanto a razão fornece a forma universal e necessária do conhecimento, organizando esses conteúdos de acordo com formas próprias. Então, para Kant, o conhecimento do mundo não depende nem inteiramente da experiência, nem inteiramente de uma intuição intelectual. Para ele, a produção do conhecimento depende, de um lado, de uma estrutura denominada entendimento e, por outro, da sensibilidade. É somente por meio da conjugação dessas duas estruturas na nossa mente que podemos, segundo Kant, ter a experiência do real. Pode pausar o vídeo também e ler essa atividade aqui. Heidegger, ele já vem com essa teoria aqui, o homem no seu caráter ser no mundo. A noção de ser no mundo diz respeito não a um sujeito separado do objeto por uma barreira, e que tem seu acesso às coisas como elas são por meio de uma representação. O conceito dele, ele refere-se a uma pré-condição dos nossos encontros com o objeto enquanto tais, uma dimensão no interior da qual lidamos com os entes sem um questionamento acerca do ser desses entes. Simplesmente lidamos com eles como algo que serve para alguma coisa a partir de uma familiaridade com o nosso mundo. Para Heidegger,
O conhecimento não consiste em uma relação entre um sujeito e um objeto exteriores um ao outro. Os objetos que existente, humano, que a gente conhece, né, fazem parte dele enquanto ser no mundo. Para Hegel, o erro das filosofias modernas é pensar que o ser humano é só como consciência ou um sujeito que pensa. Isso deixa de lado a vida real, concreta que vivemos todos os dias. Ele propõe que o ser humano deve ser entendido como ser no mundo. Isso significa que não somos uma mente isolada olhando para objetos, mas sim pessoas que já estão dentro do mundo, vivendo, agindo e se relacionando.